choras pelos descrentes do mundo. Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era a madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E, desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Eurípides Barçanufo teve uma missão extraordinária em todos os setores da vida. Atuou na política, na sociedade, no Colégio Allan Kardec, com sua obra espetacular, onde implantou a pedagogia de Pestalozzi. Isso mudou os costumes da época, porque os professores usavam, naquela ocasião, a palmatória e grãos de feijão para castigar os alunos indisciplinados. Eurípides substituiu tudo isso pela pedagogia do amor, em 1907, quando fundou o Colégio Allan Kardec, revolucionando a pedagogia no Brasil e no mundo. Em sua farmácia, Eurípides atendia todos os que o procuravam, gratuitamente, com auxílio de suas irmãs. Quando acabavam os remédios que ele próprio manipulava, fazia uso de todos os recursos para curar seus enfermos, inclusive utilizando medicamentos de laboratórios que também manipulavam em sua farmácia, mas que precisava de dinheiro para comprar. Quando se esgotavam seus recursos financeiros, aparecia uma moça de branco. E quando todos estavam preocupados com a falta de dinheiro, Eurípides falava: Não se preocupem, a moça de branco apareceu e os remédios virão. Misteriosamente, algum dos fazendeiros da região comprava os remédios para ele manipular e fazer os medicamentos de laboratório. O mês de outubro era muito especial para ele. Eurípides desencarnou em 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos de idade. Retornou à pátria espiritual, pois havia cumprido sua missão na Terra. Quando se aproximou o tempo de seu retorno ao mundo espiritual, ele passou a não dormir mais, e, mesmo assim, numa visão, teve um encontro com Jesus. Nessa época, a cidade de Sacramento tinha 6.000 habitantes, e nesse mês de outubro Eurípides atendeu 30.000 pessoas, dando receitas, e, por esse motivo, não tinha tempo para dormir. Nesse período, a gripe espanhola graçava em todos os cantos do Brasil, e milhares de pessoas morriam em decorrência da peste, para a qual não existia cura. Somente Eurípides, na cidade de Sacramento, conseguia obter a cura. Ele também havia contraído o vírus da gripe, e estava ciente disso. Sua missão havia terminado, mas tinha de concluir esse trabalho. Em uma manhã, ainda no mês de outubro, sua mãe entrou no quarto de Eurípides e viu que ele não havia dormido, nem deitando na cama, que estava do mesmo jeito do dia anterior. Meu filho, você não dormiu? Você não pode fazer isso, você não aguenta trabalhar dia e noite. Você já está doente, com o vírus da gripe. Precisa tomar remédios, descansar e se cuidar. Ele levantou os olhos, deixou cair algumas lágrimas e disse: Minha mãe, como posso dormir com tanto sofrimento, tanta dor e tanta doença? Sim, meu filho, mas você precisa descansar um pouco. Ouvindo o apelo da mãe, Eurípides deitou e acordou nos braços de Jesus. A evolução de Eurípides Barçanufo transcende a nossa linha de raciocínio. Para mim, disse André, foi um grande mestre, o grande apóstolo da caridade. Tive o privilégio de conhecer sua biografia e também sua cidade natal, Sacramento. Meu filho, estamos sobre a cidade de Sacramento, em uma dimensão muito alta. Esta cidade espiritual foi construída acima da cidade do nosso querido Mestre da Caridade. Quando estivermos com tempo, visitaremos a cidade. Lembre-se que, para isso, teremos de passar novamente pelas regiões umbralinas pelas quais passamos para chegar aqui. André lhe perguntou: Mas não estamos em uma dimensão espiritual que fica acima da cidade de Sacramento? Sim, meu filho, mas umbral significa portal entre o plano inferior e o superior.
A Terra está dentro desse portal, que é o umbral. Não tem como ir à Terra sem passar por ele. Portal é o limite entre uma dimensão e outra. Então, vovó, os que desencarnam não podem vir diretamente para uma dimensão espiritual superior como esta, sem passar por lá. Não, meu filho, essa passagem é necessária, mas depende da evolução do espírito. Quando o espírito é evoluído, isso acontece de forma diferente. Essa passagem é tão rápida quanto um relâmpago, mas, nas condições em que vocês estão, tivemos de passar por lá. Durante a caminhada, quando estávamos andando pela cidade, observamos várias entidades caminhando de um lugar para outro. Algumas entravam em edifícios, outras saíam deles. Deu para observar que a cidade era muito movimentada. O que mais nos surpreendeu foram as fontes cristalinas, grandes quedas de água descendo sobre as fontes cheias de raios de luz, de todas as cores, que brilhavam como se fossem cristal. Ficamos encantados diante da beleza daquela paisagem natural. Parecia que o sol de lá clareava mais que o da terra. Era como se estivéssemos mais próximos dele. André perguntou: Vovó, estamos muito distantes da Terra? Não, pelo menos não tão distantes assim. Na verdade, estamos até bem próximos dela. Por que é que o sol brilha mais do que na Terra? Ah, meu filho, este sol que vemos é o mesmo que ilumina a Terra. A diferença é que em outras dimensões da vida, quando estamos no mundo espiritual, nossa visão é mais completa e perfeita do que quando estamos na Terra. E aqui temos mais tempo para observar as coisas. A vida na Terra é cheia de turbulências em razão das dificuldades que a própria vida nos impõe. Quase não temos tempo de reparar na natureza. Mas, se olharmos bem para a Terra, veremos muitas belezas. Basta ter tempo para isso. A Terra é um lindo jardim, mas ainda há muitas coisas lá para ser cultivadas, principalmente a semente do amor e da fraternidade. Andaram mais um pouco e chegaram à casa de Mariana, que os convidou para entrar, dizendo: Entrem, a casa é de vocês. Os visitantes entraram na casa e observaram uma sala ampla, com poltronas confortáveis e lindos quadros que representavam a passagem de Jesus pela terra. Olhando para aqueles quadros, seus olhos se enchiam de lágrimas. A pintura era tão perfeita que parecia real, como se Jesus estivesse ali presente. E isso despertava no coração dos recém-chegados um estado emotivo tão forte que era impossível conter as lágrimas. Dona Mariana falou: Meus filhos, lembre-se de que estamos no mundo espiritual. Tudo o que virem aqui é o muito mais perfeito e real do que viam na Terra. Então, controlem suas emoções. Aos poucos, os dois foram enxugando as lágrimas e Esther falou: Que lugar maravilhoso e encantador é esta cidade. Observei que em todos os edifícios há um grande trabalho. Gostaria de conhecer as atividades que são realizadas aqui e de rever pessoas que, até agora, não pude encontrar, que são a mamãe e o papai. Você, André, está muito bem com sua avó. Estou muito bem, mas também gostaria de rever a mamãe e o papai. De repente, Dona Mariana entrou trazendo os pais de André e a mãe de Esther, e foi um momento de muita alegria e emoção, de confraternização entre eles. Puderam abraçar seus familiares e matar a saudade que há muito tempo traziam no coração. Capítulo 8. A família reunida. Abraçaram-se e não puderam conter a grande emoção daquele tão esperado momento. As lágrimas desceram mais uma vez. Esther ficou preocupada ao ver que seu pai não estava junto de sua mãe, e perguntou: Mamãe, onde está o papai? Minha filha, seu pai está um pouco distante daqui, ainda não tem condições de vir para cá. Ele necessita muito das nossas orações. Ainda se encontra aprisionado em regiões de sofrimento, causado pela mágoa que ainda carrega no coração. O arrependimento não dá sossego à sua alma aflita. Já o visitamos várias vezes. Estamos esperando o momento certo para recolhê-lo daquela região de sombras. Mamãe, faz tanto tempo que o papai desencarnou. Ele ainda permanece nessa região? Minha filha, Deus sempre nos dá tempo, mas, se não modificarmos nosso comportamento e sentimentos, não sairemos das trevas da ignorância. Podemos viver por muitos anos nessas regiões de sofrimento. Enquanto o espírito não despertar para a luz, ela não se acende em seu coração.
E essa luz está dentro de nós mesmos. A ação da prece, o arrependimento e a humildade em reconhecer os erros e suplicar a Deus por perdão auxiliam o espírito a receber ajuda para sair das trevas de ignorância em que se encontra. Seu pai, minha filha, ainda não despertou para esses sentimentos, e permanece em grande sofrimento. Tenho visitado constantemente, e sempre estamos em grupo rogando em oração para que, quando despertar, estejamos ali para socorrê-lo. Minha filha, há muitas coisas que você ainda não sabe sobre seu pai. Sua grande invigilância o levou a terríveis sofrimentos. Era um homem que convivia com muitas mulheres, frequentava as casas de Boêmia, onde conseguia várias parceiras. Sendo muito obcecado pela sexualidade, nunca me respeitou. Eu sabia de tudo, mas tolerava. A maior tragédia aconteceu com Marina. Após ter sido sedada por medicamentos, ele cometeu um dos atos mais dolorosos e hediondos, cujo arrependimento consome o espírito, que leva anos para conseguir se perdoar. Veja na tela como tudo aconteceu. Marina, como fazia todos os dias, chegou bem cedo ao casarão. Bateu a porta, Dr. Luiz correu para atendê-lo e foi logo dizendo: entre e, se você puder, sirva-me o café, pois hoje ando estou um pouco atrasado e preciso chegar mais cedo ao consultório. Antes de entrar, Marina perguntou pela patroa. Ela não está passando muito bem, está deitada dormindo até agora, disse, mentindo. Está com muita dor de cabeça. Dei alguns remédios a ela e agora conseguiu pegar no sono. Passou a noite toda acordada. Marina perguntou pela menina, e ele respondeu que ela ficara na cidade com a tia Cláudia, que também não estava passando muito bem e estava sozinha. A menina estava ali fazendo companhia. Marina entrou e foi para a cozinha preparar o café. Em seguida, veio servir o café para o patrão, que parecia estar mesmo com muita pressa. Serviu-lhe café com a leite. Eu vou tomar o café sozinha. Muito obrigada, Dr. Luiz, eu já tomei café em casa. O que é que tem se você tomar uma xícara de café? Não vai fazer mal. Eu não gosto de tomar café sozinho. Ela colocou café na xícara e, antes que tomasse, ele lhe perguntou: você ainda tem aqueles pãezinhos de queijo? Tem, doutor, mas é de ontem. Hoje fiz este bolo para o senhor. Ele, para fazê-la sair da mesa, disse: traga-os que vou comer uns dois. Ela se encaminhou para a cozinha para pegar os pães de queijo. Aproveitando o momento da sua ida até a cozinha, ele colocou uma grande dose de sonífero na xícara de café dela. Ela voltou para a mesa, serviu os pães de queijo a ele, que ficou conversando um pouco com ela, que, para se ver livre dele, foi logo tomando o café rapidamente. Quando ele viu que ela já estava quase terminando de tomar a xícara de café, disse: está um pouco frio esse pão de queijo, não daria para você esquentá-los um pouco no forno? Ela pegou a bandeja de pão de queijo e a levou até a cozinha para esquentá-los. Naquele momento, ele colocou mais café na xícara dela e mais sonífero. Quando voltou com a bandeja de pão de queijo e a colocou na mesa, ele pegou um, colocou na boca e disse: que gostoso! Está tão saboroso. Comum para você ver como está delicioso. Ela, então, pegou um pão de queijo, começou a comer e automaticamente pegou a xícara de café, sem notar que tinha mais café, e começou a beber. Assim que esvaziou a xícara, começou a sentir sono, abriu a boca várias vezes, com o corpo todo bambeando. Não sei o que está acontecendo comigo, estou com muito sono, meu corpo está todo bambo. Tentou, em vão, retirar a mesa. Pegou a bandeja e começou a cambalear para lá e para cá. E o Dr. Luiz levantou-se, foi até ela e a segurou, dizendo: calma, calma, isso é queda de pressão, acontece. Você tem de se deitar um pouco para que possa melhorar. Ele a pegou nos braços, levou-a para seu quarto e a deitou em sua própria cama. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em segundos, ela estava ali dormindo profundamente, e ele observava aquele rosto lindo à sua frente, agora sob seu comando. Aqueles lindos lábios que há muito tempo sonhava em beijar. Ele passou as mãos em seu rosto e em seus lábios. Começou a desabotoar a blusa dela e ficou a contemplar aquele corpo completamente perfeito. Corpo de sereia.
Realmente era um corpo muito bonito, que não tinha nenhuma deficiência. Nenhuma cicatriz sequer. Arrancou toda a roupa dela e começou a acariciá-la dos pés à cabeça. Naquele momento, o espírito obsessor, que não aguentava mais esperar, queria de todo jeito aproveitar o momento para utilizar as energias sexuais e se sentir aliviado, pois havia muito tempo esperava por aquele momento. Estava completamente aflito e desesperado. Situações que acontecem, muitas vezes, com o estuprador. Fica completamente desequilibrado. Dr. Luiz, envolvido pelas vibrações daquele espírito, tirou toda a roupa e começou a beijar e acariciar aquele corpo tão lindo que estava ali à sua frente, totalmente entregue a ele. Sem nenhuma compaixão, sem pensar que Marina estava desacordada, como um monstro selvagem, começou a ter relações sexuais com ela. O espírito obsessor, como em uma simbiose, sentiu-se aprisionado e dali não conseguiu sair mais. A pobre vítima estava em seu período fértil e poderia engravidar facilmente. A espiritualidade ali presente, aproveitando o momento de simbiose, realizou o processo de reencarnação daquele espírito obsessor. Ele entrou em processo de esquecimento e assim aconteceu o seu reencarne. Depois que o Dr. Luiz fez tudo o que gostaria de fazer, ele que, como médico, tinha muito conhecimento em todas as áreas do corpo humano, começou a prepará-la, fazendo a limpeza em seu corpo, tomando cuidado para que ela, ao acordar, não percebesse o que acontecera enquanto esteve desacordada. Vestiu-lhe a roupa e deixou-a sozinha no quarto. Foi para a cozinha e sentou-se à mesa de frente para a garrafa de café. Tomou café, não se sabe o quanto. Por 1 hora ele permaneceu ali. Seu desespero era tão grande que acabou tomando toda a garrafa de café. Despertou em seu coração o arrependimento, já que, naquele momento, encontrava-se completamente só, livre da influência do obsessor. Aquela pobre coitada, que sofreu nas mãos dos dois obsessores, o desencarnado e o encarnado, aos poucos foi se recuperando e voltando ao seu estado normal. Acordando, ela viu uma cena em que o Dr. Luiz a acariciava, mas não registrava nada do estupro. Nessa hora, seu espírito estava longe, recebendo a proteção e o amparo da sua mãe, que se encontrava ali por perto, protegendo-a. Não foi possível evitar o fato, até porque diante das leis reencarnatórias, em um passado distante, nossa irmã tinha débitos nessa área. Era muito importante quitar esse débito com esses dois espíritos. O Dr. Luiz e o obsessor. Marina levantou-se cambaleando e foi até a cozinha. Chegando lá, encontrou o Dr. Luiz de cabeça baixa, como se estivesse dormindo. Aos poucos, mesmo com o corpo todo mole, foi fazendo o seu serviço diário. Assim que começou a arrumar a mesa, o barulho das xícaras na bandeja fez com que o médico acordasse. Olhando para aquela pobre mulher, sentiu-se completamente culpado. Meio sem graça, perguntou: "Está se sentindo melhor?" "Melhorei, agora estou bem. Passei muito mal, parece que tive um grande pesadelo." "Você pode me contar como foi esse pesadelo?" "Não sei direito, mas parece que o senhor estava no quarto tocando em mim, mexendo comigo. Não sei como, mas eu via o seu vulto na minha frente. Isso deve ter acontecido por causa do medicamento que lhe dei para que pudesse se recuperar. Se eu não interferisse com o medicamento, você poderia ter morrido. Você teve uma queda de pressão muito grande e ainda não está bem. Pode ir para casa se recuperar, descanse e volte amanhã." "Não posso ir agora, tenho de lavar roupa e limpar o quintal." "Você pode ir embora, amanhã fará tudo isso." "Amanhã a senhora estará bem." Ela achou muito estranho ele chamá-la de senhora. Ele sempre a chamou de você e nunca a tratou bem como naquele dia. Parecia outro homem. E, realmente, estava outro homem. Um homem arrependido, completamente transformado. O homem arrependido tenta compensar o fato que o levou ao arrependimento. No caso do Dr. Luiz, realmente, foi um grande crime. Estuprar uma pessoa no estado de inconsciência, sem nenhuma compaixão. Chegando em casa, Marina já estava totalmente recuperada. Começou a notar que intimamente estava diferente e percebeu, como qualquer mulher perceberia, que havia sido estuprada. E pensou: "Meu Deus,
O que aquele verme fez comigo? Aproveitou-se da minha situação, ali desmaiada. Foi um absurdo o que ele fez. O que faço agora, meu Deus? Se denunciá-lo ao meu marido, ele poderá matá-lo e ir para a cadeia. Se eu for tirar satisfação com ele, não adiantará nada. Mas parece que está arrependido, vi que seus olhos estavam muito vermelhos. Significa que chorou muito. Posso dar o troco de outra forma. Calando-me e não falando mais com ele. Mas como ficar calada diante de uma ofensa tão grande como essa? Jamais pensei que outro homem, que não fosse o meu marido, pudesse tocar em mim. Não concordo com a traição, mesmo sendo da forma como aconteceu. Sinto que traí o meu marido. No meio daquele conflito, de dúvidas e indecisão, ela começou a orar. Chamou André e pediu que orasse com ela. Meu filho, vamos pedir à vovó que venha nos ajudar, porque estou completamente transtornada. Mamãe, alguma coisa aconteceu com a senhora na casa grande? Não aconteceu nada, meu filho, só passei muito mal hoje. Mas vamos orar e pedir à mamãe que me aconselhe sobre que decisão tomar. Fizeram algumas orações e abriram o Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu no tema perdão das ofensas. Com os maravilhosos ensinamentos daquela lição, ela pensou decidida. Não vou destruir a minha vida nem a vida de outras pessoas por uma coisa que desconfio que aconteceu, mas que não vi, não estava presente. Ali estava apenas o meu corpo. Não vou destruir minha vida por isso. Sua mãe apareceu e falou com o menino. Meu netinho querido, diga à mamãe que ela deve perdoar, pois, na verdade, não acontece nada conosco se não tivermos de passar por aquilo. É uma forma de pagamento que ela fez. Aquela criança, muito inteligente, repetia tudo o que sua avó lhe falava. Mamãe, vovó já foi embora. Então vamos orar agora para agradecer a Deus por esta oportunidade de quitação de mais uma dívida. Vamos pedir a Ele, também, que me dê forças para suportar essa dificuldade, esse peso na alma que terei de carregar pelo resto da minha vida. Já o Dr. Luiz não tinha sossego. Vi e revi a cena horrível praticada por ele contra aquela pobre e indefesa criatura. Até porque, na verdade, não era daquele jeito que ele a queria. Ele queria que fosse naturalmente, conscientemente, e que ela também o quisesse. Não poderia ter ficado com ela à força, como ficou. Mas o desespero o levou a essa situação grave, que marcou profundamente sua consciência. Carregaria aquele peso pelo resto da vida. Assim, também, iniciou-se em sua vida uma grande provação. Uma provação para os dois, pois Marina engravidara de outro homem. Para uma mulher honesta e sincera, era uma tragédia moral. Para ela, que era uma pessoa completamente imoralizada, seria muito difícil passar por aquela prova. Mas, com a ajuda da mãe, seria mais fácil. Toda vez que pensasse e olhasse para aquela gravidez, iria ouvir a voz da sua mãe em seu coração e teria forças para seguir em frente. No outro dia, Dr. Luiz saiu mais cedo de casa para o trabalho. Assim, quando Marina chegou, não o encontrou mais. Laura, que era mesmo sua grande amiga, achou que alguma coisa estava estranha, pois a amiga estava diferente, muito triste. Não era a mesma Marina de sempre, alegre e sorridente, que chegava ali todos os dias. Parecia outra pessoa. O que aconteceu com você, amiga? Luiz fez alguma coisa de ruim com você? Ele a maltratou? O que a deixou tão triste assim? Nem parece aquela amiga tão alegre, animada, sempre com um sorriso nos lábios. Não foi nada. É que ontem eu passei muito mal. Dr. Luiz não contou o que aconteceu comigo? Não. Ele estava muito diferente. À tarde, quando foi me buscar na casa de Cláudia, estava muito silencioso, veio de lá até aqui sem dizer uma palavra. Não conversamos nada. Nem as brincadeiras de Esther o alegraram. Não sei porquê, mas estava muito triste. Marina, então, contou a ela como tinha passado mal no dia anterior, chegando até a desmaiar. Disse-lhe que ele a colocou na cama e que ela não sabe por quantas horas ficou desmaiada. Laura, que não confiava muito no marido, falou. Será que ele não fez alguma coisa com você enquanto estava desmaiada? Não sei, não me lembro de nada. Quando acordei, ele estava assentado na cozinha,
debruçado na mesa, e parecia que tinha chorado. Aí, meu Deus! O que será que ele fez? Você não notou alguma coisa diferente? Não, mas não se preocupe, minha amiga. Vamos limpar o quintal. No fundo, ela sabia que havia sido estuprada. Não podia falar para não provocar um escândalo. Lembrou-se dos ensinamentos de Jesus, quando ele disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele que provoca o escândalo. Há muitas coisas para fazer hoje. Ontem deixei muita coisa sem fazer. Vou lavar as roupas e limpar o quintal. Se não der para fazer tudo hoje, amanhã ajudo você a arrumar a casa. Marina, entre um afazer e outro, vi a imagem do rosto do patrão a tocando, beijando e acariciando seu corpo. Ela via e revia essa cena revoltante e sentia muito nojo e raiva. Dona Laura, aguardando o término do trabalho de Marina, chamou a amiga para sentar com ela à mesa para conversarem um pouco. E disse a ela que a admirava muito, porque, mesmo tendo uma vida financeira delicada, era uma mulher feliz. E a humilde mulher confirmou: de fato, sou muito feliz. Amo profundamente meu marido, e meu filho é o maior tesouro que Deus me deu. Não me lembro, em toda a nossa vida, desde os tempos de namoro, se houve um dia sequer em que eu e Mário tivéssemos uma discussão. Mas, ultimamente, estou sentindo em meu coração uma grande tristeza, um forte medo. Parece que alguma coisa muito séria está para acontecer comigo. Dona Laura, ao ouvir as palavras de sua amiga, falou: amiga, realmente tenho notado que você está um pouco mudada. Não parece mais aquela que conheci, alegre e corajosa. Acho que há algo muito sério, e que não quer me contar. Desconfio, ainda, que Luiz fez alguma coisa com você. Marina insistiu em dizer que não, que realmente não se lembrava de nada. Afirmava que estava desmaiada e não conseguia se recordar de nada, a não ser de um breve momento em que o Dr. Luiz a levava para o quarto, colocando-a na cama e examinando-a, coisa que, como médico, ele poderia fazer. Dona Laura contou a Marina que, depois daquele dia, o Dr. Luiz estava muito diferente, muito triste, e chegava todos os dias embriagado. Declarou à amiga que já não estavam tendo mais uma vida sexual, que permaneciam juntos, mas, ao mesmo tempo, distantes um do outro. Ele, definitivamente, não era mais o mesmo. Motivos não faltavam para ela desconfiar de que alguma coisa acontecera. Marina, no intuito de reconfortar a amiga, disse que não deveria ser nada, e afirmou ter muita sorte por ter sua amizade, e que sempre que precisasse poderia contar com ela. Nesse momento, Dona Laura abriu seu coração para a amiga e disse que não tinha dúvidas de que aquela amizade tinha sido a melhor coisa que lhe acontecera na vida. Segundo a patroa, se não fosse o amparo verdadeiro da amiga, já teria se separado do marido e se mudado com a filha para a casa da irmã, na cidade. Acrescentou que sua irmã já lhe fizera esse convite, e, no fundo, seria bom para Esther, porque o colégio da menina ficava na cidade. Eu não posso sair da fazenda agora, pois tenho o pressentimento de que vai precisar muito de mim. Não quero que fique aqui sozinha. Você até poderia morar comigo na cidade. Dona Laura, gosto muito de morar na fazenda. Nasci, cresci e vivi toda a minha vida no campo. Foram poucas as visitas à cidade. Adoro o cheiro da terra molhada, quando a chuva cai, o contato com a natureza, tudo isso me traz muita paz. Realmente, percebo o quanto é ligada à criação de Deus, disse Dona Laura. Quantas vezes já vi os pássaros comerem suas mãos? Vejo, também, o trato delicado que tem com as borboletas, que parecem reconhecê-la. Sem falar nas rosas, que são nitidamente suas amigas, pois você conversa com elas com muito carinho. Eu amo muito a natureza, e falo com as rosas porque acredito que, assim, elas ficam mais belas. E Dona Laura continuou. Na casa de minha irmã, há muitas rosas, no entanto, não são tão bonitas. Cláudia diz que não existe outro lugar com rosas tão lindas e vistosas quanto aqui na fazenda. O segredo deve ser mesmo seu amor por elas. Marina sorriu, como forma de agradecimento, da conclusão da patroa. Naquele instante, a conversa tomou um novo rumo. A empregada demonstrava tristeza, e a patroa,
sempre atenta, interrogou-a sobre o que se passava. Marina, em um tom melancólico, disse: tenho, em alguns momentos, a impressão de que o meu tempo de vida está acabando. Como se fosse uma luz de vela que está se apagando vagarosamente. Tenho o pressentimento de que estou me despedindo de todos os que amo. A tristeza é muito grande quando penso em meu filho, ainda tão criança. Sei o quanto ainda precisa de mim. Dona Laura, sem saber muito bem o que dizer para confortar aquele coração aflito, falou: minha amiga, não se preocupe com isso, pois você é muito jovem e goza de boa saúde. Você vai viver muitos anos e poderá criar seus filhos e ser muito feliz. Nesse instante, Dona Laura abraçou a amiga, e as lágrimas foram inevitáveis em faces tão singelas, diante de uma amizade tão grande e um amor fraternal tão sincero. Capítulo 9. Tristes consequências. Observe, Esther, as consequências desse ato insano de seu pai. Os dias se passaram, e a gestação de Marina não estava tranquila. Ela ainda estava muito atormentada com o que lhe acontecera, e isso se refletia em sua condição física. Marina não conseguia dormir direito, sempre tinha fortes pesadelos. Nesses pesadelos, sentia sempre a presença do Dr. Luiz abraçando-a e acariciando-a. E se indagava: será, meu Deus, que esse homem continuará me perseguindo até mesmo durante o sono? Mas o que, de fato, acontecia era a lembrança do dia do estupro, que marcou sua alma profundamente. Marina não presenciou a violência que sofrera, no entanto, seu espírito registrou as impressões, por intermédio do perispírito, daquele ato desmedido praticado pelo médico. Portanto, as visões durante o desdobramento aconteciam, pois Marina saía do corpo físico e revia a cena do estupro. Mesmo que ela quisesse, não conseguiria ficar livre desses pensamentos de perseguição, por estar grávida daquele que cometeu um mal contra ela. O motivo dessas lembranças era o ser que carregava em seu ventre como filho, o próprio obsessor que levou o Dr. Luiz a cometer tamanha violência. No fim da tarde, Marina despediu-se de Dona Laura e voltou para o lar. Chegando em casa, o esposo já estava esperando. Ao entrar, Mário foi logo dizendo a Marina: minha querida, o que está acontecendo com você? Ultimamente, te vejo tão triste. Mário, não sei dizer exatamente o que é, mas sinto que estou vivendo os últimos dias de minha vida. Mário disse, para tranquilizá-la: fique tranquila, meu amor, sei que vamos envelhecer juntos. Marina, com o coração apertado, falou: eu gostaria, meu bem, que Deus me concedesse esta graça. Isso é o que mais quero no mundo, ficar velhinha ao seu lado. Imagine nós dois sentados olhando para o horizonte, em uma cadeira, com os cabelos branquinhos. Eu seria a mulher mais feliz do mundo. Com certeza, meu grande amor, chegaremos lá, se Deus quiser. Vamos criar nossos filhos, ver nossos netos nascer e, se Deus permitir, conhecer nossos bisnetos. Nesse momento, Marina entristeceu-se e fez um pedido ao marido com a voz embargada: meu amor, nunca se afaste de nosso filho André por motivo algum. Eu te suplico, meu bem. Pare com isso, não gosto nem mesmo de pensar em ficar longe de você. Não fale essas coisas, porque senão amanhã não vou conseguir trabalhar de tanta preocupação. Vamos dormir. No dia seguinte, levantaram-se bem cedo e cada um seguiu para o seu respectivo trabalho. Marina observara que, depois da conversa que teve com o marido, sentiu que aquele sentimento angustiante já não se fazia mais presente em seu coração. Portanto, voltou à sua rotina normal. Passaram-se ligeiros os meses para as pessoas daquela fazenda. Marina chegava ao 8º mês de gestação, e não se sentia bem. Tinha fortes dores de cabeça e um grande inchaço nas pernas. Decidiu, então, contar para a amiga Laura o que estava acontecendo com ela. A amiga se preocupou, e contou ao marido as queixas da amiga. Dr. Luiz convidou Marina para uma conversa sobre sua gravidez. Marina, o que está sentindo? Ultimamente, Dr. Luiz, sinto muita dor nos olhos. A sensação é que eles estão aumentando de tamanho, e, principalmente, muita dor de cabeça. Estou ficando preocupada. Olha, senhora Marina, o seu caso é grave. Amanhã,
Você vai me acompanhar e, então, fará os exames necessários. A internação é indicada, mas será só por alguns dias, o suficiente para ficar livre das dores de cabeça. A senhora pode arrumar suas coisas, porque amanhã iremos para a capital. O seu estado não é nada bom. Dr. Luiz colocou a esposa a par da situação de Marina. Dona Laura se desesperou e disse: o ideal não seria ir hoje. Marina se pronunciou: não precisa se preocupar, um dia a mais ou a menos não fará diferença. Iremos amanhã. No entanto, Dona Laura convenceu o marido e a amiga a irem para o hospital naquele momento. E assim foi feito. Laura e o Dr. Luiz colocaram-na imediatamente no carro e se dirigiram para o hospital na capital. A viagem era longa, e o estado de saúde de Marina piorou durante o trajeto. Sentia que estava perdendo a visão, e as dores de cabeça se intensificavam. Todos estavam muito preocupados com o estado de Marina. Logo que chegou, foi internada em estado grave. Dona Laura estava muito apreensiva com o estado de saúde de sua melhor amiga, por isso não saiu de perto dela um só instante. O estado de Marina foi se agravando progressivamente, e já não enxergava mais nada. Às 19 horas daquele dia, os médicos deram a notícia sobre o estado de saúde de Marina e o filho. Está difícil o caso da nossa paciente. Precisamos tirar a criança de uma forma ou de outra, o caso dela é muito grave. E, assim, o anestesista já foi preparando a mesa de cirurgia e encaminhando-a para o bloco cirúrgico. Enquanto o médico responsável relatava notícias sobre o estado de saúde de Marina, vamos observar o que está ocorrendo no bloco cirúrgico. A junta médica se fazia presente. Eles se utilizaram todos os recursos de que dispunham para salvar mãe e filho, mas a situação estava muito complicada para os médicos, pois Marina sofreu uma parada cardíaca. Eles tentavam, em vão, reanimá-la. Tentaram salvar pelo menos a criança, mas não deu certo. Quando terminaram a cirurgia, o bebê e a mãe já estavam mortos. Daquela mesa de cirurgia, mãe e filho retornaram ao plano espiritual, terminando, assim, mais uma missão na Terra. No processo de desencarnação, estava presente a equipe espiritual, para ajudar no desenlace. Mariana já aguardava a filha de braços abertos. Logo que se viu fora do corpo físico, Marina avistou sua mãe, olhou-a feliz e falou: não acredito, mamãe, que despertei evidência. Estou vendo a senhora perfeitamente. Filha, de fato despertou, mas é uma evidência eterna, que nunca mais vai se acabar. Você está entre nós, aqui no plano espiritual. Mamãe, a senhora está me dizendo que desencarnei? Sim, minha filha querida. E meu filho, mamãe? Não se preocupe, há gente capacitada aqui no plano espiritual cuidando dele. Quem sabe agora aceita a oportunidade de se redimir de seus atos? Que não cometa mais os crimes que cometeu. Minha filha, todos nós merecemos uma nova oportunidade, e o Pai dá a todos. Ele não quer o sofrimento de seus filhos, mas, sim, vê-los livres do mal. Mariana disse à filha que deveriam ir ao encontro de André, pois ele estava desesperado sem notícias dela. No mesmo momento, fizeram-se presentes na casa grande. Elas encontraram André chorando copiosamente, sentado em um canto da cozinha. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Quando ele viu o espírito de sua avó, levantou a cabeça e falou: que bom que veio me visitar, vovó. André, meu querido, alegre-se. Eu trouxe sua mãe para visitá-lo. O menino parou imediatamente de chorar e perguntou à sua mãe: mamãe, você melhorou? Que maravilhoso você ter voltado. Marina, então, envolveu o filho em um caloroso abraço e disse: meu filho, estou aqui para te proteger. Não estarei mais ao seu lado como antes, mas, assim como sua avó, estarei sempre presente. Nós nos veremos sempre, não vou abandoná-lo jamais, sempre estarei perto de você em todos os momentos de sua vida. Quando precisar de minha ajuda, ore e peça a Deus, pois tenho certeza de que Ele permitirá que eu cuide de você, meu filho. Mamãe, você desencarnou? Já está no mundo espiritual com a vovó? Sim, meu filho, infelizmente, meu corpo não resistiu. Então voltei para nossa verdadeira pátria, o plano espiritual.
Mas vou preparar essa casa para esperar você e seu pai, quando vierem ficar comigo. Agora me faça um favor. Diga a seu pai que, onde ele estiver, que se lembre de mim, porque estarei sempre com nossa família. E diga a Dona Laura que a amo e que agradeço, do fundo do meu coração, por tudo o que fez por mim. Peça-lhe para perdoar o Dr. Luiz por tudo o que fez a ela, pois ele precisa de muita ajuda e oração. Por ser um homem muito materialista, ele sofre por não saber onde pedir ajuda. Meu filho, somente quem crê na misericórdia divina consegue se libertar das amarguras do passado. Mamãe, eu quero te abraçar e te beijar. André, seria muito bom, eu também gostaria de poder fazer isso, mas não sentiria o meu corpo. Mesmo assim, mamãe, deixe-me abraçá-la. Quando André abraçou o corpo da mãe, ela também correspondeu, mas ele não sentiu o seu corpo. Ele sentiu a vibração de sua mãe, que lhe deu um beijo na testa e disse: Meu filho, fique tranquilo, pois terá de consolar seu pai. Procure por ele e diga-lhe o que aconteceu. Voltarei, meu filho, quantas vezes forem necessárias, para consolá-lo. Lembre-se de que Deus sempre ampara seus filhos e, antes de ser meu filho, você é filho dele. Os dois espíritos partiram, e André esperou que seu pai regressasse do trabalho. Logo que seu pai chegou, André foi logo dizendo que sua mãe e sua avó Mariana haviam aparecido para ele. Contou-lhe que sua mãe tinha desencarnado. Falou sobre o recado que deixara para ele, sobre o sentimento de amor que sentia por sua família e que sempre iria ampará-los. Mário disse ao menino, de modo ríspido, que isso que era fruto de sua imaginação, em razão da situação delicada em que sua mãe se encontrava. Em seguida, Dona Laura entrou na casa desnorteada e avistou André chorando. Antes de falar qualquer coisa, ela perguntou ao menino: O que foi, André, por que está chorando assim? Dona Laura, a mamãe desencanou, ela esteve comigo alguns minutos atrás. E, com um olhar entristecido, Dona Laura olhou para Mário e disse que, infelizmente, o pior tinha acontecido. Nesse momento, Mário chorou ao confirmar que o filho dissera a verdade sobre a situação de sua esposa. Abraçaram-se os três e começaram a fazer uma oração. Abriram o Evangelho segundo o Espiritismo e fizeram uma prece para aqueles dois espíritos que tinham acabado de desencarnar e retornar ao mundo dos espíritos. Ao terminar a prece, Dona Laura pediu a Mário que pegasse os documentos pessoais dele e de Marina para resolverem os trâmites legais do enterro. Dr. Luiz, que ficara o tempo todo em silêncio absoluto, pronunciou-se dizendo que todos iriam à cidade para providenciar o que fosse necessário para o velório de Marina. O corpo físico de Marina estava ali, no caixão, juntamente com o de seu filho, pois logo que os médicos identificaram a morte dos dois, não tiraram o bebê da barriga da mãe. Estavam prontos para ser enterrados. André, durante o velório, olhava, às vezes, para sua mãe e dava um sorriso. Os presentes não acreditavam, pois era estranho uma criança não chorar a morte da mãe. Em dado momento, sua amiga Esther, chorando muito, aproximou-se do amigo e perguntou: Por que você está rindo? Você deveria estar chorando porque sua mãe está morta. Minha mãe não está morta. Ela está ali sorrindo para mim, ao lado de minha avó. Esther ficou muito emocionada em saber que Marina estava presente. Marina fora sepultada, e todos os amigos e familiares regressaram para suas casas. Ela estava muito feliz por estar ao lado de sua mãe, no entanto, desejosa de saber quais eram as razões do seu regresso ao plano espiritual, e começou a se perguntar: por que desencarnei tão cedo, se ainda poderia viver muitos anos? O que será de meu marido e meu filho sozinhos, meu Deus? André é ainda tão criança e precisa tanto de mim. Sentirei tanto a falta deles. Mamãe, eu já sabia da minha partida, pois sentia, no fundo de minha alma, que os meus dias no corpo físico estavam por terminar, mas não esperava que fosse da forma como foi. Marina, minha filha, nosso destino está escrito. Tudo está na mão de Deus. Quando é chegada a hora de partir, não temos o que fazer, somente esperar que seja feita a sua vontade, e não a nossa. Marina, minha filha, se os homens soubessem o quão decisivo é o desenlace do corpo físico para o corpo espiritual, se preparariam mais,
a fim de que não fosse tão doloroso. Tenho observado sua dedicação aos estudos das obras da doutrina espírita. Se não fosse isso, com certeza, estaria muito perturbada e desesperada. No entanto, você pôde despertar no mundo dos espíritos consciente, em razão do seu conhecimento espiritual. Por isso, o seu tempo de dedicação aos estudos não foi em vão. Obteve o mérito de não ficar vagando nas regiões umbralinas, e no seu desenlace do corpo físico foi recebida por essa equipe espiritual. Foi um mérito adquirido por suas orações em favor do próximo, pois orava para todos os que sofrem. Eis aí a importância e o valor que tem a oração. Marina interrogou sua mãe. Mamãe, como será a reação do Mário, já que ele é um homem muito católico? O meu filho, com apenas 8 anos de idade, órfão de mãe. Que triste provação será para André. Meu Deus, como será a vida dele, de agora em diante, sem minha companhia? Minha querida filha, ainda não se sabe o que vai acontecer com eles. O destino deles está nas mãos do Pai. O que posso dizer é que teremos a missão de ampará-los e orientá-los a seguir o bom caminho. Se eles estiverem preparados para receber nossos conselhos, por meio da intuição, mesmo passando por dificuldades, eles serão muito felizes. Marina, venha, para que os médicos possam cuidar do seu corpo perispiritual e fazer toda a preparação necessária para sua futura reencarnação na Terra. Fique tranquila, vamos cuidar de André, e lembre-se, também, da sua grande amiga Laura e do seu esposo, que se encontra completamente desesperado. Ele carrega em seu coração um remorso profundo, e agora será ainda maior, pois sente-se culpado por sua desencarnação. Então o que eu sempre desconfiava aconteceu realmente. O filho que eu estava esperando era mesmo do Dr. Luiz? Sim, minha filha. Você estava em seu período fértil no dia em que ele a estuprou. Seu espírito estava muito perturbado devido à medicação forte que você tomou sem saber. Ele aproveitou que você estava desmaiada e realizou seus loucos desejos. Esse espírito que você estava esperando era um obsessor que acompanhava o Dr. Luiz, provocando em seus pensamentos aquelas crises de loucura. Marina queria, então, saber o que aconteceu com o espírito de seu filho. Ele foi levado para as regiões de tratamento ostensivo para crianças que acabam de chegar ao mundo espiritual. E você, Marina, também terá o papel de ajudá-lo, conversando e orientando-o, para que, quando se recuperar do processo de perturbação, não volte a cometer os mesmos atos de outrora. André sempre ficava no jardim, próximo da natureza, pois sabia que era o lugar onde sua mãe mais gostava de ficar, e sempre que podia estava lá, no jardim que sua mãe ajudou a construir e a manter por longos anos com muito carinho. O menino conversava com as flores e os pássaros, assim como Marina. Estes momentos, para André, passaram a representar um encontro, porque sempre que estava naquele local bucólico, a mãe aparecia e conversava com ele por alguns minutos. Nessas conversas, André, várias vezes, perguntava para Marina quando iria levá-lo para viver com ela. A mãe dizia que sua estrada era muito comprida, mas que era cheia de flores. Com esses constantes diálogos com André, Marina podia trabalhar com seu filho, de um modo amável e sutil, a paciência, a resignação, o carinho com o próximo, o amor aos animais. Fazia isso por saber o quanto seria difícil a trajetória terrena de seu filho. Marina sempre falava para André que para uma roseira crescer e ficar bela, antes de chegar a dar flores, nasciam os espinhos, e que ele ia trilhar um caminho como o das rosas. E assegurava-lhe que estaria sempre ao seu lado nos momentos de dor e de alegria. O menino reclamou à mãe a necessidade de morar com ela. E a genitora, sabiamente, respondeu: "Você ainda não pode, meu filho. O nosso Pai Maior deu a você um tempo diferente do meu na Terra. Este tempo é suficiente para fazer exatamente o que é necessário para sua trajetória espiritual. É importante que saiba esperar, assim como eu esperei. Não se aflija, pois contigo sempre estarei." Com as palavras confortadoras e benfazejas de sua mãe, o menino voltava para suas atividades rotineiras naquela fazenda. Capítulo 10. A dor do erro. Dr. Luiz estava sempre triste. Cada dia que passava sua tristeza era mais profunda. Laura observava tudo. Vendo o sofrimento do esposo,
propôs-se a ajudá-lo em franca conversa. Luiz, parece que você está sofrendo mais com a morte de Marina do que o próprio marido dela. Pode confiar em mim, além de ser sua esposa, sou também sua amiga e estou disposta a perdoar qualquer coisa que tenha feito envolvendo Marina. Pode se abrir comigo, tenho quase certeza de que fez algo a Marina, e sei que isso está te matando. Pode me contar a verdade, pois, assim, talvez alivie sua consciência. Dr. Luiz poderia até esconder esse fato de Laura, mas jamais ocultaria alguma coisa de Deus. Marina nunca falou mal de você, somente do amor que tinha por mim e por nossa filha. Ela não queria destruir o nosso casamento. Agora que ela desencanou, não está mais entre nós, abrase para mim. Carregar esse sentimento sozinho é muito difícil. Dr. Luiz começou a chorar como uma criança que chora no colo de sua mãe, e falou. Realmente, era uma loucura que eu sentia por aquela mulher. Ela estava sempre em minha mente em qualquer lugar em que eu estivesse. Eu já não tinha mais condições de atender os meus pacientes. Quando ia atender alguém, era ela que eu via na minha frente. Eu estava enlouquecendo. Somente depois que tive um contato íntimo com ela, essas imagens desapareceram. Mas aí nasceu em meu coração o arrependimento, a tristeza e o remorso. De fato, não sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu com você. Estava obsediado. O que é isso, mulher? Não sei do que está falando. Dona Laura explicou ao marido. Obsessão é quando um espírito domina a mente de uma pessoa. Quando você cometeu aquela loucura com Marina, foi um espírito que o obsediou e reencarnou, por isso ela engravidou. Então você ficou livre dessa entidade, porém, ficou com o peso na consciência e, como consequência, começou a se sentir culpado. O obsessor ficou distante de você, entrando em um processo de esquecimento, e não pôde mais influenciá-lo. Ficando livre da perturbação, despertou em você o sentimento de arrependimento, de tristeza e remorso. No entanto, eu perdoo, meu bem, porque, se ela passou por isso, não foi por acaso. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Não caça sequer uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Mulher, não acredito no que está falando. Você sabe que sou ateu. Só sei dizer que, depois disso, desapareceu aquela loucura que eu sentia. Talvez seja por isso que a minha consciência está me cobrando. Mas, mesmo assim, não acredito. Gostaria que você não continuasse com esse assunto, pois ele não me interessa. Dizendo isso, sentiu-se aborrecido e foi para o quarto. Laura, como fazia sempre que estava angustiada, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e o abriu na lição Perdão das Ofensas. Com muito fervor, fez aquela lição do Evangelho e, em seguida, foi para a cama descansar. No dia seguinte, tudo começou na mesma rotina de sempre. Laura continuava sofrendo profundamente com a falta que Marina lhe fazia, e pensava: está muito difícil continuar vivendo aqui sem a companhia de minha amiga Marina. Vou embora para a cidade e morar com minha irmã Cláudia. Em seguida, procurou o marido e falou de seus planos. E Dr. Luiz respondeu: concordo com você, também estou cansado desta casa que tanto tem me causado problemas. Vamos falar com sua irmã ou, então, alugar uma casa na cidade. Darei uma semana a você para que possa arrumar todas as coisas, providenciar tudo o que for necessário. Laura pensava que não era mais possível continuar morando ali, pois se lembrava de Marina a todo o tempo e não aguentava mais tanta saudade. Dr. Luiz foi para o trabalho. À tarde, voltou trazendo 2 litros de uísque. Chegou em casa bêbado, e assim continuou até a madrugada. No dia seguinte, Dona Laura informou ao esposo: irei com você para ajudar a procurar uma casa. Em seguida, Laura foi até o quarto da filha chamá-la para irem à cidade. Minha filha, arrume-se, pois iremos com seu pai à cidade procurar uma nova casa para morarmos. Não continuaremos mais aqui. Mamãe, eu gosto tanto desta casa. Eu também, minha filha, mas não podemos ficar aqui sozinhas. Você não está achando essa casa muito triste sem Marina? É muito triste mesmo, ela dava vida a esta casa. Esther lembrou-se do seu amigo Andrezinho e falou para sua mãe: mamãe, e o André, como vai ficar? Podemos levá-lo conosco?
Esther, se pudesse faríamos isso, mas André tem pai e, além disso, seu pai não aceitaria. Mas prometo-lhe que sempre a trarei para visitá-lo. Agora vá se arrumar, pois precisamos sair. Aquela família iria em busca de um novo destino. Dr. Luiz, que estava bebendo havia muitos dias, quase não se alimentava nem dormia direito. Já não tinha o mesmo vigor de antes. Vários problemas de saúde se acarretaram. Já estava iniciando um processo de profunda depressão. Seu estado físico e psicológico inspirava cuidados. Naquela manhã, como em várias outras anteriores, ele quase não conseguiu abrir a porta do carro. Laura, ao ver o estado em que o marido se encontrava, falou: "Meu bem, não acha melhor voltar e tomar um banho, dar mais um tempinho para a gente seguir viagem? Você não está muito bem, é melhor descansar mais um pouco e depois iremos." "Estou muito bem, todos os dias faço o mesmo trajeto e na mesma situação em que estou agora. Se nunca aconteceu nada comigo, não seria hoje o que iria acontecer." Entraram todos no carro e saíram com destino à cidade. Laura estava muito preocupada e começou a orar em silêncio. Andaram um bom trecho da estrada. A velocidade até que estava controlada, mas o médico estava muito fraco. A embriaguez e a falta de alimentação o debilitaram bastante e, assim, quando estavam passando em uma curva, que era chamada a Curva da Morte, no alto de um despenhadeiro, ele cochilou um pouco e perdeu a direção. Seu carro saiu da estrada e caiu ladeira abaixo, capotou seguidas vezes, parou somente no fim daquele precipício. Laura, que no momento orava ardentemente, viu o espírito de sua grande amiga Marina. Ao se dar conta do que tinha acontecido, Laura se desesperou, preocupada com sua filha. "Filha, você está bem?" "Estou bem, mamãe. E você, como está?" "Estou sentindo muita dor de cabeça." Naquele momento, Laura sofreu uma grave hemorragia interna. Assim, a genitora desencanou nos braços da filha amada. A menina olhou para o lado e viu que seu pai também estava muito machucado, com a cabeça toda ensanguentada. Desesperada, conseguiu sair do carro pelo vidro da frente, que estava quebrado. Esther saiu andando apavorada em busca de ajuda. Não muito longe, avistou um homem. Era Mário, que andava pela fazenda e, ao ouvir o barulho do carro caindo, estava indo ver o que tinha acontecido. Esther, assim que avistou o empregado da fazenda, começou a gritar. Ele se aproximou e, ao reconhecer a garotinha, perguntou-lhe o que havia acontecido. Desceu rapidamente de seu cavalo, e a pequena criança contou-lhe tudo. Mário montou novamente em seu cavalo, pôs Esther no colo e seguiu para o local do acidente. Chegando lá, deparou com aquela situação irremediável. Os dois já estavam mortos. Não havia mais o que fazer, a não ser chamar a polícia para fazer a remoção dos corpos. Esther estava inconsolável. Como era difícil para Mário dar aquela triste notícia para a garotinha, mas tinha de fazê-lo. "Minha filha, olhe os corpos de seus pais, estão mortos. Só nos resta chamar alguém para tirá-los daqui." Mário saiu em busca de ajuda. Andou alguns metros e avistou um carro. Era um fazendeiro vizinho que passava por ali. Mário contou-lhe o acontecido e o motorista se propôs a ajudar, e foi para a cidade avisar a polícia sobre o local do acidente, para que tomassem as providências necessárias. Mário, então, voltou para o local do ocorrido, junto de Esther. Enquanto esperavam, Esther convidou o pai de seu amigo André para, juntos, fazerem uma prece em favor dos seus genitores. Esther fez uma linda prece sentida, do fundo de seu coração, naquele momento de dor e angústia. Ficou ali em oração, sem conter as lágrimas. Quando as autoridades competentes chegaram, um dos policiais disse a Mário que era melhor levar a menina embora. Não era bom que ela presenciasse aquela cena. Eram muito pesadas aquelas imagens para uma criança. Verificando que a garotinha não apresentava ferimento algum, pediu que a levassem para casa. Mas ela não aceitou a ideia de sair de perto dos pais. "Esther, você precisa repousar, pois deve estar descansada para o velório. Vamos lá para casa, fique brincando com André." Não tendo outra saída, ela aceitou. Quando chegaram a casa, André já sabia o que acontecera, pois o espírito de sua mãe já o havia colocado a par de tudo.
Falou para ele que a dona Laura estava muito bem, mas o Dr. Luiz precisava de muitas orações, pois não acreditava na vida após a morte. Mas os amigos espirituais iriam encaminhá-lo para um lugar que recebe e trata os espíritos que desencarnaram por mortes violentas e que não tinham preparo para tal situação. Esther foi correndo ao encontro do seu amigo. Os dois se abraçaram e ficaram chorando em silêncio por longo tempo. André não sabia o que falar para consolar sua amiguinha. André, agora não tenho mãe nem pai, só tenho você. André apertou-a nos braços e disse: Nunca irei me separar de você, pois você é muito especial para mim, um presente de Deus na minha vida. Tenha fé no Pai do céu, porque iremos superar todos esses sofrimentos e, um dia, seremos felizes. Tudo passa. A nossa dor também vai passar. Não precisa se preocupar, cuidarei de você. Os dois se sentaram um ao lado do outro e ficaram ali conversando. Você já sonhou comigo alguma vez? Perguntou André. Já sonhei muitas vezes com você. Sempre sonho que estamos brincando em um campo, andando a cavalo. Eu também tenho o mesmo sonho e, às vezes, pego uma flor do campo e dou a você. Que bom, André, que nos encontramos à noite, quando saímos do corpo, não é mesmo? Agora não podemos mais parar de estudar a doutrina espírita. Você sabe, Esther, como foi difícil para a mamãe me ensinar a ler. Ela me ensinou para que eu pudesse ler o Evangelho e o Livro dos Espíritos, porque, na hora das dificuldades e necessidades, esses livros me consolariam. Parece até que ela sabia o que aconteceria conosco. Agora que perdi papai e mamãe, só tenho você, André. Você tem de tomar conta de mim e eu tomarei conta de você. Quando crescermos, casaremos e seremos muito felizes. Com o conhecimento da doutrina espírita, poderemos ajudar muita gente. Vamos dedicar a nossa vida em favor do próximo. Esse é o meu sonho. André disse a Esther. Eu gostaria de ser muito rico, ter muito dinheiro para ajudar os que sofrem. Os pobres e todas as pessoas que passam fome. Não se preocupe, André, com a herança que vou receber de papai e mamãe serei muito rica e, com toda essa riqueza, auxiliaremos muita gente. Poderemos fazer muitas coisas para ajudar essas crianças que sofrem e passam fome. Todas as vezes que eu ia à cidade com mamãe, via muitas crianças nas ruas pedindo esmola, sem ter um lugar para morar. Eu ficava morrendo de pena delas. Minha vontade era poder comprar uma casinha para cada uma e ajudá-las no que fosse preciso. Eu até pedia para minha mãe ajudar, mas ela dizia que poderia ajudá-las com algum dinheiro. Mas comprar uma casinha para elas, isso ela não poderia fazer, porque não estava ao seu alcance, mas que rezaria para que Deus as ajudasse a conseguir um lugar para morar. André lembrou-se do ensinamento de sua mãe. Sim, mamãe sempre dizia que, quando não conseguíssemos ajudar financeiramente alguém, poderíamos ajudar por intermédio da prece. Depois de uma longa conversa com seu amiguinho, Esther lembrou-se do acidente, das últimas palavras de sua mãe. E um desespero muito grande tomou conta de seu coração. Abraçou bem forte e André desabou em doloroso pranto. Ainda em convulsivo choro, começou a perguntar por que havia acontecido aquilo com ela. Perder o pai e a mãe de uma só vez. André, de modo amoroso, consolava Esther, dizendo: Esther querida, sei que será muito difícil para nós. Vamos sentir muitas saudades das nossas mães, mas temos uma certeza que nos consola. É saber que elas não morreram, continuam vivas e vão continuar a nos proteger. Se não acreditássemos nisso, seria muito mais difícil. Se eu soubesse o que iria acontecer, não os teria deixado entrar naquele carro. Jamais pensei que isso pudesse acontecer conosco. O que aconteceu com seus pais estava nos desígnios de Deus. A hora deles tinha chegado. Eles cumpriram sua missão na terra. Foi feita a vontade do Papai do Céu, que os chamou de volta para viver com ele. Nós ainda temos muito o que viver. Ainda sou muito criança, será muito difícil viver sem meus pais. Agora, terei de viver na cidade com minha tia Cláudia, mas me sentirei muito sozinha, sem papai e mamãe e sem você ao meu lado. Você não ficará sozinha, eu cuidarei de você. Não deixarei nada de ruim lhe acontecer. Pode contar sempre comigo.
Esther parou de chorar e sentiu-se consolada e fortalecida nos braços daquele amigo, que ainda era tão criança, mas a fazia se sentir amparada e protegida. Ali se encontravam duas almas afins, uma confiava na outra, tendo, assim, sustentação para viver. Os momentos de choro, desespero, tristeza e lamentações daquelas crianças foram passando e, de repente, chegou Cláudia, tia da menina. Cláudia veio correndo em direção à menina, abraçando e levantando-a. E disse, muito emocionada: "Obrigada, meu Deus, por ter livrado essa criança inocente da morte, a minha sobrinha Esther. Não sei o que seria de mim se, além de perder minha querida irmã, perdesse também Esther, que é como uma filha para mim. Muito obrigado, Senhor, por ter salvado a minha menina. Esther, arrume suas coisas para irmos embora desta casa." Esther, que parecia aceitar mais aquela situação, falou para sua tia: "Titia, a mamãe não morreu. Sabe, um dia me encontrarei com ela. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê muita saúde, para que possa viver muitos anos e me proteger. Agora eu só tenho a senhora. Papai e mamãe foram embora e me deixaram. Mas, graças a Deus, não estou sozinha. Venha, André, me ajude a arrumar as coisas." Saíram os dois correndo para o quarto. Esther somente pegou as coisas de que mais gostava, algumas roupas, sapatos e brinquedos. Esther e Cláudia foram embora da casa grande, que, a partir daquele dia, ficou fechada. André sentiu uma dor muito forte, que tomou conta de seu coração, ao retornar ao casebre em que morava com seu pai. Sentia um vazio muito grande em sua vida, mas, ao chegar à sua pequenina casa e ouvir o cantar dos pássaros, o perfume das flores, aquele belo jardim, sentiu que eram as únicas coisas que tinha para se consolar. André passava horas e horas na janela de seu quarto, olhando o belo jardim que sua mãe plantara. Admirava as flores e os lindos pássaros que pousavam nelas. Via o vai-vem dos beija-flores que, velozes como o pensamento, pousavam de flor em flor. Como era bela a natureza naquele pedacinho de mundo. Nesses momentos, sentia muito forte a presença de sua mãe e ficava pensando: onde estará mamãe neste momento? Será que Deus a levou para bem distante de mim? Ou será que ela continua por aqui, entre nós? Assim André passava a maior parte do dia, meditando e fazendo perguntas para as quais, naquele momento, não obtinha respostas. E a vida seguiu seu curso naturalmente, entre saudades, dores e todas as provações pelas quais ele teria de passar para consolidar seus débitos com as sagradas e imutáveis leis de Deus. Capítulo 11. Novo lar. Depois de conversar um bom tempo com Esther, Dona Laura perguntou a Dona Mariana: "Que casa linda a senhora tem? Como conseguiu uma casa maravilhosa como esta?" "Minha filha, quando eu e meu marido vivemos, na grande bênção da reencarnação que foi nos dada por Deus para que pudéssemos redimir nossas imperfeições morais, estivemos na Terra com um trabalho dedicado ao grande fundador desta colônia no plano espiritual. Trabalhamos muitos anos ajudando o nosso próximo, em uma época muito difícil para se declarar espírita e vivenciar essa doutrina. Enfrentamos preconceitos de toda a ordem. Houve dias em que, ao acordar de manhã, tínhamos nossa casa apedrejada. Chamavam-nos de bruxos, macumbeiros. Aos necessitados que nos procuravam, doentes da alma, já que não tínhamos condições financeiras para fazer uma obra social, dávamos tudo de nós. Nosso sentimento e nosso grande amor. Suplicávamos ajuda ao mestre e fundador desta cidade para socorrê-los, e grande parte deles saía dali curada, não por nós, mas pelos benfeitores espirituais e por seus próprios méritos. Quando retornamos ao mundo espiritual, pela desencarnação, viemos para cá nos braços dos benfeitores espirituais que sempre nos acompanharam na Terra, na realização daquele lindo trabalho. Quando chegamos a esta cidade maravilhosa, tivemos a grande surpresa de ver a beleza que ela tem. De lá para cá, foram feitas pequenas modificações, mas o projeto inicial da cidade, feita em espiral, continua do mesmo jeito. Tivemos a grande oportunidade de permanecer aqui por muitos anos. Quando André nasceu, já tínhamos desencarnado havia mais de 15 anos.
Deixamos sua mãe ainda muito jovem. Ela também passou por muitas provações, assim como André, tendo perdido a mãe e o pai ainda muito criança e enfrentado o mundo sozinha, tendo apenas a companhia dos grandes amigos espirituais para auxiliar sua caminhada na Terra. Deus sempre coloca grandes amigos em nosso caminho para nos ajudar a superar nossas dificuldades. O reencontro com Dona Laura nessa passagem na Terra, já que são almas de muita afinidade, era necessário, mesmo que por pouco tempo, com o objetivo de preparar vocês dois para o grande trabalho, a grande missão que deveriam cumprir na Terra. A obra social em favor do semelhante e o amor que devotaram a eles. Quando chegou o tempo de vocês retornarem, foram chamados ao mundo espiritual. Assim também aconteceu conosco. Tivemos de voltar, mas sempre deixamos uma pequena lembrança no coração daqueles que nos procuravam. Tudo o que fazíamos era por amor. Não fazíamos nada em nossa homenagem, sempre em homenagem a esse grande mentor que hoje nos hospeda em sua cidade. Meus filhos, tenham muita calma e paciência. Há muito tempo para conversarmos. Esther falou. Minha irmã, a senhora nem imagina como está a minha cabeça. Há tantas perguntas eu gostaria de fazer. Dona Mariana falou. Eu sei, minha filha, mas gostaria de aproveitar este momento, que é o mais propício para dialogarmos sobre esses assuntos. Sua mãe está aqui e também o mentor espiritual que sempre a acompanhou na Terra. Há, também, uma grande equipe de benfeitores espirituais, que sempre os ajudou e auxiliou, inclusive assinando o compromisso da reencarnação de vocês, sendo fiadores e responsáveis pelos longos anos em que viveram na Terra. Enquanto isso, vocês podem curtir melhor a vista da cidade. Temos uma grande visão de vários departamentos que existem aqui, de atendimento aos necessitados e de auxílio aos que estão em processo de desenvolvimento intelectual, preparando-se para uma nova reencarnação na Terra. Em outros setores da cidade, temos algumas escolas, e cada uma delas tem um objetivo. André, ao ouvir com atenção, perguntou. Aqui as escolas são como as da Terra? Dona Mariana deu um sorriso e disse. Não, meu filho, estamos no mundo espiritual. Realmente, por mais que as cidades da Terra e as cidades espirituais sejam semelhantes, há diferenças no método de aprendizado e na forma como são construídas. Temos a oportunidade de trabalhar em comunidade, e cada um tem somente um objetivo: lutar contra as próprias imperfeições. Por isso, essas escolas são muito importantes para a preparação dos espíritos que vão voltar à Terra para lutar contra os vícios que trazem impregnados em seu corpo perispiritual, decorrentes de várias encarnações na Terra. Aqui, por exemplo, a pessoa orgulhosa vai frequentar as escolas que trabalham a humildade e a fraternidade. As escolas estudam mais o lado social, mostrando as partes onde há maior sofrimento. Muitas vezes, utilizamos imagens da Terra e de países que trazem compromisso nessa área, que são mostradas aos estudantes para que possam se sensibilizar. Infelizmente, muitos não deram atenção às pessoas sofridas que viviam à sua volta, necessitando da caridade alheia. Não tiveram compaixão para ajudá-las. Muitos passaram a vida explorando esses pobres coitados. Perante a lei de causa e efeito, tiveram necessidade de passar por reencarnações dolorosas e sofridas, já que não levaram a sério o ensinamento de Jesus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Há escolas em que o espírito trabalha o sentimento de egoísmo. Os alunos são aqueles que viveram na Terra voltados exclusivamente para os bens materiais. Não tiveram tempo de trabalhar o lado espiritual e queriam tudo para si mesmos, enchendo o saco da ganância, que tem boca, mas não tem fundo, por isso tudo o que se joga lá dentro desaparece. O ganancioso nunca está satisfeito com o que tem, e está sempre querendo mais. Mesmo sabendo que sua vida está por um fio, tem dificuldade em gastar o que tem em prol de sua própria saúde. Acredita que aquele dinheiro um dia vai lhe fazer falta. É uma cegueira total. Só pensa em si mesmo, não consegue observar os que estão à sua volta. Infelizmente, essa ainda é uma doença que atinge grande parte da humanidade. Não podemos condenar o avarento, pois a avareza é um vício difícil de ser superado. Por isso, existe a grande necessidade de passar por essas escolas no mundo espiritual, cada qual estudando seus próprios defeitos,
Nesse trabalho são mostradas as causas do sofrimento pelo qual muitos passam em sua vida na Terra. Esther falou. Dona Mariana, imagino como devem sofrer as pessoas avarentas, muito apegadas aos bens materiais. Há aqueles que deixaram seus bens para trás, não puderam fazer bom uso deles, porque passaram o tempo todo somente trabalhando para adquirir mais e mais. E depois, quando retornam ao plano espiritual, veem outras pessoas destruindo um patrimônio que lhes levaram uma vida inteira para construir. Minha filha, é muito triste. Quando recebemos aqui um espírito em tal condição, somos obrigados a interná-lo no manicômio, pois parece louco, em razão de sua revolta. Mas quando passa o período mais crítico e se inicia sua recuperação, aos poucos ele é preparado para frequentar as escolas. Estudando vão compreender melhor como lidar com a avareza, para quando tiverem nova oportunidade de reencarnar no corpo físico. A avareza é um dos maiores defeitos do homem. A humanidade ainda é muito doente. Todos temos, ainda, muitas coisas a vencer. De acordo com as provas que encontramos na Terra, muitos dos vícios que se encontram adormecidos em nós acordam. E, quando acordam, é como se você despertasse uma fera, pois é obrigado a lutar com ela, dominando a si mesmo. Aqui na cidade não temos somente o lado negativo. Muitos espíritos que cumpriram seu dever na Terra chegam aqui em ótimas condições. Temos mães que tiveram como missão na Terra educar seus filhos, conduzindo-os na vida para ser homens de bem, continuando o desenvolvimento do progresso para a humanidade. As mães e os pais que conseguem manter a família na Terra dentro dos princípios deixados por nosso Mestre Jesus Cristo têm um grande galardão a receber aqui em seu retorno. O valor da missão na Terra não é contado pelo tamanho da obra a ser realizada, mas pela boa vontade e pelo empenho na realização da obra. Não há necessidade de ser grandiosa, o importante é que seja bem feita. É como um camponês que, ao invés de plantar muitos pés de laranja, planta somente alguns e cuida muito bem deles, e esses dão as melhores laranjas, com as melhores sementes. André falou. Eu ainda não tinha analisado o assunto dessa forma. Sei que na Terra tive oportunidade de fazer melhor, e poderia tê-lo feito. Sinto em meu coração que poderia ter contribuído mais. A vida era muito corrida e, às vezes, ao cuidar dos velhinhos, não queria ouvir suas lamentações, por pensar que meu tempo seria gasto com queixas inúteis. Agora penso que poderia ter feito melhor. O que eu achava inútil ouvir, para eles não era, mas sim um desabafo da sua alma que estava gritando, lutando para colocar para fora aquilo que estava engasgado dentro dela. Meu filho, você fez tudo o que podia fazer. Dentro da sua evolução espiritual, fez o melhor possível. E isso é o bastante. Ninguém dá mais do que tem. Depois que Dona Mariana comentou sobre outros tipos de atendimento que existiam na colônia espiritual, ela também acrescentou os parques de diversão que ali se encontram, onde os espíritos, ao retornar à colônia, depois de vários dias de trabalho, muitas vezes nas regiões umbralinas, podiam refazer suas energias. Lá, o verde, a água e a presença de vários animais contribuem muito para a recomposição das energias. A cidade é como um campo florido, com lindas flores plantadas em todas as praças. Esther retomou a palavra, dizendo: essas flores dão um colorido maravilhoso a todos os lugares por onde a gente passa. Esta cidade é lindíssima. À medida que conversavam, podiam ver as imagens das escolas, praças e parques dos quais falavam, dentro da própria casa, que apareciam espalhadas por todo o ambiente. Era como se estivessem visitando aqueles locais. As cenas eram atualizadas, retratavam aquele exato momento. Era notável a evolução da cidade. Naquele instante, Esther notou como sua mãe estava jovem. Não mudara nada desde a última vez que a vira, quando desencanou, ainda muito jovem. Com aquele lindo sorriso nos lábios, Dona Laura não parava de abraçar a filha. Poderíamos presenciar, na visão espiritual, duas luzes que se acendiam dentro do coração de ambas naquele momento de união. Aquelas luzes irradiavam como se fossem cristal, iluminando todo o ambiente. Após aquele longo abraço, Dona Laura chegou perto de André e o abraçou também, já que tinha por ele uma grande consideração, como se fosse seu filho. Naquele abraço,
pudemos presenciar a mesma energia que ocorreu entre Laura e Esther. Esse fenômeno sempre acontece com almas que têm muita afinidade e se reencontram, gerado pelo bem-estar espiritual que sentem. A alegria e a felicidade nos iluminam cada vez mais na nossa trajetória evolutiva. Capítulo 12. A história de um grande médium, irmão Alberto. André abraçou sua mãe, pois sentia uma imensa saudade dela. Lembrou-se de quando viveram encarnados na Terra. Sentiu-se como uma criança que a mãe embalava nos braços. Depois dos cumprimentos de todos os familiares, uma grande surpresa estava por acontecer. Iriam conhecer aquele que foi o grande responsável por sua reencarnação na Terra, o grande avalista deles. Vimos entrar um espírito iluminado, emanando uma luz fortíssima do peito, iluminando todos os presentes. André e Esther, recém-chegados, ficaram com os olhos embaçados com a luminosidade daquele majestoso ser que impressionava todos com sua luz. Este é o Sr. Alberto, falou Dona Mariana, o grande responsável pelo trabalho que vocês dois desenvolveram na Terra. Esteve sempre presente auxiliando-os nas horas mais difíceis de suas vidas. Quando ele esteve na Terra reencarnado, pôde contribuir muito com a doutrina espírita, levando o espiritismo aos pequenos rincões espalhados pela zona rural, onde nada se sabia sobre o espiritismo. Foi o grande divulgador da doutrina espírita em uma região muito pobre e miserável. Muitos irmãos que ali se encontravam puderam receber consolo por meio de suas palavras, que eram os ensinamentos de Jesus vivenciados por ele em perfeita plenitude. Não media esforços para levar a palavra consoladora. Alberto recebia intuição dos amigos espirituais para abrir um culto cristão no lar em determinados lugares. Chegava e dialogava com as pessoas, mostrava suas propostas. Algumas vezes, foi rejeitado, mas, mesmo assim, não desanimou. Vamos narrar um acontecimento para que vocês possam compreender o tamanho do esforço e da dedicação deste nosso irmão. Certa vez, recebeu a incumbência de ir até uma fazenda e abrir o culto cristão no lar, cujo objetivo era unir os trabalhadores do local um dia por semana e estudar as obras kardecistas da nossa querida doutrina espírita. O dono da fazenda foi implacável com ele, dizendo que lá, em suas terras, jamais deixaria entrar ensinamentos desconhecidos, diferentes de tudo o que ele tinha aprendido na Igreja Católica. Nos fundos da propriedade havia uma roda de água que abastecia a fazenda. Alberto ficou na roda de água, por 3 dias, orando. Já saía de casa preparado, levando um embornal que continha todas as obras espíritas. O fazendeiro, vendo o grande esforço daquele homem, teve seu coração tocado pela fé de Alberto e mandou chamá-lo. Quando Alberto apareceu em sua frente, o fazendeiro viu que ele era um homem simples e somente poderia fazer coisas boas, e pensou: quem sabe, implantando essa reunião de oração em sua fazenda, isso poderia colaborar com a paz em meu próprio lar, que é completamente desarmonizado. Já não aguento mais tanta desarmonia entre meus filhos. Pensando assim, disse para Alberto: vou dar ao senhor a chave desse quartinho, onde poderá fazer uma limpeza e prepará-lo para fazer suas reuniões. Pode convidar os empregados da fazenda para participar, mas, por favor, não conte comigo. Senhor Alberto agradeceu e disse: meu filho, que Jesus o abençoe. Tenho certeza de que, por meio das preces, das nossas orações, as coisas vão melhorar muito em seu lar. Vejo que sua esposa é uma mulher muito doente e que precisa ser ajudada. Está influenciada por espíritos sofredores, que vêm até ela em busca de ajuda. Por isso tem essa dor de cabeça que não para. E a irritação e a falta de paciência da sua filha para com a própria mãe são, também, influência dos espíritos obsessores, que gostam de causar infelicidade nas pessoas. E seu filho, que passa a noite gritando com pesadelos, traz espíritos perseguidores, de uma vida passada, que ele prejudicou. Como é que o senhor está sabendo disso tudo? Quem lhe contou isso? Alberto respondeu: meu filho, esses 3 dias que fiquei em prece, estava orando por seus familiares. Os amigos espirituais me mandaram aqui para implantar essas reuniões com o objetivo de ajudar sua família. O senhor tem carta branca para fazer o que quiser. Alberto permaneceu 15 dias se reunindo com as pessoas,
Após esse tempo, o próprio fazendeiro assumiu a frente nas lições dos livros e nas explicações para seus familiares. Não demorou muito tempo e mais uma casa espírita foi fundada naquela região. E nosso irmão saía para outros lados dando continuidade à divulgação. E assim ele implantou a doutrina espírita em mais de 140 localidades. Essas reuniões sempre começavam às 19 horas. Na primeira parte, era feita a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte era a comunicação dos espíritos, que sempre traziam uma mensagem para todos. Irmão Alberto sempre se afastava do ambiente entre 19h30 e 19h40, indo para uma pequena sala ao lado. Deitava sobre a cama e, enquanto seu corpo físico repousava, seu espírito ia visitar aquelas localidades e se comunicava por intermédio de médiuns, deixando sua mensagem de consolo e conforto, sempre incentivando a continuação do trabalho. Irmão Alberto tinha o poder da bicorporeidade, que significa que o espírito pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Terminada a comunicação, ele voltava para seu corpo físico e, assim, os trabalhos continuavam até às 20 horas. O trabalho de passe era feito no próprio salão. Alberto viveu e cumpriu sua missão no município de Itapiraí, em Minas Gerais. Naquela época, o trem era o grande meio de transporte. Alberto recebia as pessoas que vinham de várias partes do Brasil em busca da cura espiritual e da cura física. Recebia pessoas com quadros de obsessão tão graves que, muitas vezes, precisavam ficar enjauladas no quarto. Algumas permaneciam lá por até 2 meses, mas saíam curadas. Todos os recursos financeiros que tinha foram gastos em favor dos sofredores. Terminou sua vida na Terra passando por uma terrível enfermidade. Mesmo acamado, as pessoas o buscavam pedindo ajuda. Para melhor entendimento, vamos contar um pouco da trajetória desse grande médium. Alberto Pinto Coelho, irmão Alberto, ao chegar de Portugal, vindo para o Brasil, precisamente para Minas Gerais, foi até a região da Serra da Canastra, que fica perto de onde nasce o Rio São Francisco, onde havia um garimpo. E ele, como um bom português, que conhecia muito de comércio, começou a fazer um trabalho muito conhecido na época. Trabalhava como vendedor ambulante, vendendo bugigangas e produtos utilitários para todo o interior do Brasil. Esse tipo de comércio, na época, era chamado de moscate. Atualmente é conhecido como vendedor ambulante. No lombo do cavalo, ele levava roupas, utensílios domésticos e pessoais. Trabalho difícil, mas ele conseguiu ganhar um bom dinheiro e passou a comprar e a revender animais. Transformou-se em um tropeiro, vendendo e fazendo catiras. Conheceu muitos fazendeiros e muita gente na região por causa de seu trabalho. Apaixonou-se por uma linda jovem, filha de um fazendeiro bem-sucedido na região. Não demorou muito tempo, e os dois se casaram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na vida cotidiana, ele não parava em casa, já que seu trabalho era viajar, passando de fazenda em fazenda, principalmente na região de Vitortã, devido à grande quantidade de pessoas que ali residiam, tendo como referência um frigorífico onde, na época, matavam-se os animais que seriam transportados para outras cidades. Nessa localidade passava o trem de ferro todos os dias, e na parte da manhã e à tarde sempre estava carregado de pessoas. O trem continha vários vagões, e era possível escolher a primeira ou segunda classe. Esse era o único meio de transporte do lugar. Nessa época, o Brasil se locomovia sobre os trilhos arrastados pelas Marias Fumaças, o trem de ferro tocado a vapor. Alberto amava sua esposa profundamente, mas, como na vida de todo casal nem tudo são flores, existiam momentos de amargura e discussões, muitas vezes causados pelo ciúme, diferença de gênios ou por falta de paciência entre ambos. Em uma discussão do casal, quando os nervos estavam à flor da pele, Alberto, sem pensar, deu um chute nas costas da sua esposa, que estava grávida de 8 meses, e ela, virando-se, recebeu o chute em cheio na barriga. Naquele momento, sua barriga endureceu e ela começou a sangrar. Alberto, vendo o sangue descendo pelas pernas da esposa, desesperou-se, levando-a para a cama, tentando socorrê-la, mas a hemorragia se tornava cada vez mais intensa,
até a perda de todo o seu sangue, levando ao óbito mãe e filho. Alberto ficou completamente desesperado diante da perda da esposa. Em situações como essas, pode acontecer uma reviravolta na vida de qualquer ser humano, como aconteceu na vida de Paulo de Tarso quando viu Jesus. E assim foi com Alberto. Houve uma grandiosa transformação em sua vida depois desse triste acontecimento. E um espírito apareceu e disse a ele: Alberto, a partir de agora você tem uma nova missão. Que missão? Perguntou Alberto. Orar por todos os que virão em busca de ser curados por você. Você já tem o conhecimento da doutrina espírita e as obras da codificação. Transformará sua casa, aqui na cidade de Vitortã, em um centro espírita e atenderá todos os que vierem procurá-lo. E Alberto entrou em oração, ficando 3 dias sozinho, lendo os livros da codificação em constante prece. Começaram a chegar os doentes e obsediados. Quanto mais ele curava, mais pessoas chegavam. Alberto fez várias cabanas para abrigar os que vinham de longe e ficavam ali internados por cerca de 30 dias. Ele deixava aqueles que estavam muito perturbados num quartinho, já que não tinha quem o ajudasse nessa tarefa. E não dispunha de recursos financeiros para desempenhar, com mais facilidade, sua missão com esses sofredores. Os obsediados chegavam amarrados, e ele pedia que os soltassem e retirassem as cordas. Concentrava-se, fazendo uma prece, e dava o diagnóstico, que geralmente era assim: o irmão tem de ficar aqui por cerca de 30, 40 ou 60 dias para obter sua cura, para que eu possa orar por você. Quando passavam os 30 dias, ele falava com o paciente. Esse foi somente o começo. Para que sua cura realmente aconteça, você tem de continuar orando pelos outros. Vamos narrar um fato interessante que aconteceu com o senhor Brasilino, um homem recém-casado que começou a ter uma crise. Quando ia dormir, seu coração disparava, sendo obrigado a sentar-se na cama por alguns minutos, às vezes até por horas, até a crise passar. Tinha medo de se deitar e não acordar mais. Levaram-no à cidade de Biá para procurar o médico. O doutor lhe disse: seu coração está por um fio. Você não tem 1 ano de vida. Se o senhor seguir as orientações corretamente e fizer a dieta direitinho, poderá viver por 1 ano. Do jeito que seu quadro está avançado, é um caso irreversível. Chegando à cidade de Pratinha, um amigo lhe recomendou: Brasilino, vá a Vitortã, na casa do senhor Alberto, que ele vai curá-lo. Pegaram o misto, nome do trem de ferro que carregava passageiros, e desceram na estação. Demoraram a chegar à casa de Alberto em razão do crítico estado de saúde de Brasilino. Chegando à casinha à beira da linha, Brasilino cumprimentou Alberto, que foi logo se concentrando e dizendo: Brasilino, sua missão aqui é de 30 dias para melhorar. Não importa o que deixou para trás, deixe tudo por lá. Começaremos agora a orar por você. Marcou no papel aquele dia. Alberto orava para ele e para os outros que chegavam. As pessoas vinham amarradas e estrebuchando. Alberto impunha suas mãos sobre elas e os espíritos saíam imediatamente. As cabanas aumentavam para abrigar a todos. Irmão Alberto tinha uma única e surrada calça, que ia rasgando e ele amarrava com palhas de milho. Quando completou 30 dias, Brasilino falou: Alberto, faz há 30 dias que estou aqui. Ele abaixou a cabeça e disse: realmente, venceu hoje o prazo de 30 dias, mas você ainda está com o problema. Você melhorou um pouco. Ao chegar em casa, em Pratinha, faça um rancho ao lado de sua casa, com as paredes de madeira, e ore para as pessoas que te procurarem. Na medida em que os outros forem melhorando, você vai melhorar também. Sua missão é essa: ajudar os outros. Na medida em que for auxiliando os outros, será ajudado também. Essa era a receita que ele dava a todos os que ajudava. Assim começou a missão de Brasilino. As pessoas o procuravam a qualquer hora do dia. Às vezes, estava no trabalho e tinha de parar para atender as pessoas. Ele conseguiu formar várias casas de oração, e muitas foram transformadas em centros espíritas. Passado 1 ano que ele estava curado, foi ao médico da cidade de Biá. O médico, ao examiná-lo, perguntou: que remédio o senhor tomou? Não tomei nenhum remédio, doutor.
Como não? Seu coração está perfeito. Para ter uma recuperação assim, deve ter tomado um remédio muito bom. E Brasilino respondeu: foi o melhor remédio que alguém poderia tomar. O amor ao próximo. Assim, Brasilino foi para Campos Altos, recebeu o conselho de um amigo e fundou o grupo espírita Allan Kardec, e depois disso viveu por muitos anos. Vamos relatar um fato, até o momento, desconhecido. Trata-se de uma cura que nosso irmão Alberto proporcionou a uma família bastante humilde da cidade de Medeiros. Irmão Alberto havia curado uma loucura que parecia incurável. Havia uma criança com o nome de José dos Reis, mais conhecido por Deca, que não conseguia dormir dentro de casa, apenas em cima do telhado de sua casa, e uivava como um cachorro doido. Às vezes, até latia como um. Deca estava se transformando em um animal. Por fim, ele não entrava mais em casa, passava todo o tempo uivando e latindo em cima do telhado e não se alimentava. Ficamos muito preocupados com aquela situação, até que uma pessoa iluminada falou com sua mãe. Aurora, você tem de levar seu filho lá no Senhor Alberto, senão ele morrerá. Ele está louco. Assim, Maria Piedade, sua irmã, e Aurora, sua mãe, saíram a pé da região de Medeiros e foram para a cidade de Itapiraí, onde morava Alberto. Tiveram de levar o Deca amarrado, para que ele não pudesse correr para o mato. Pois, se isso acontecesse, não conseguiriam pegá-lo, já que parecia mesmo um animal. Chegando à casa de Alberto, ele, observando nosso irmão, disse: ele terá de ficar aqui, Dona Aurora, para que eu possa rezar para ele, pedindo a Deus a cura para vosso filho. A senhora trouxe as roupas dele? Sim, senhor. Trouxemos algumas coisas. Pode ficar tranquila, Dona Aurora, que cuidarei dele. Daqui a 3 meses a senhora poderá buscá-lo. E colocou junto com outros perturbados que estavam internados lá. Havia muitas casinhas, todas cobertas de sapé, as paredes de madeira e o chão de terra batida. Em cada uma delas ficavam de 2 a 4 pacientes. Os pacientes mais agressivos permaneciam trancados, como se estivessem em uma jaula de madeira, toda amarrada, para que não fugissem dali. Havia muitos voluntários que ajudavam Alberto nessa linda e sublime missão de amor, já que eram muitos os pacientes e sempre chegavam mais. Já haviam sido internadas mais de 100 pessoas. Os mais agressivos ficavam isolados e, muitas vezes, amarrados, até melhorarem um pouco. Eram tão perturbados que faziam suas necessidades no chão e, se ninguém limpasse rápido, eles comiam suas próprias fezes. Eram pessoas que estavam em extremo grau de loucura. Durante esses 3 meses em que Deca ficou internado, toda semana Maria Piedade e Aurora iam visitá-lo. Sempre conversavam com ele, mas nosso irmão Deca nem sabia onde estava. Era como se seu espírito tivesse saído do corpo e um animal passasse a se manifestar. Sabemos que um animal não pode se manifestar no corpo de um ser humano. Entendemos que um espírito atrasado pode fazer uso dessas condições. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Deca não se lembrava de nada. Durante todo o tempo em que ficou internado em tratamento espiritual, não sabia o que estava acontecendo. Somente se recordava de que estava dormindo e que havia despertado em uma daquelas casinhas. Viu várias pessoas e perguntou a um dos enfermeiros: que lugar é este? O que estou fazendo aqui? Os enfermeiros o levaram até Alberto e ele falou: meu filho, agora você pode ir embora, já está curado. Irmão Alberto contou-lhe que estava em tratamento havia 3 meses, mas, para Deca, os 3 meses representavam 3 dias. Ele só se lembrava dos últimos 3 dias. Viu muitas pessoas chegar amarradas e gritando, e o senhor Alberto mandar soltá-las e conversar com elas. Ele falava com os espíritos que obsediavam aquelas pessoas. Ele os doutrinava, perguntando por que estavam nervosos. Mandava-os se acalmar e dizia que cuidaria deles, e que naquele hospital recuperariam a memória espiritual e entenderiam que não pertencia mais a este mundo. Dava a todos muitos conselhos e tirava-lhes as cordas, dizendo que a espiritualidade estava tomando conta deles. Ao serem soltas as cordas, esses irmãos ficavam quietos, tranquilos, sem se movimentar, como se tivessem sido medicados. Era extremamente extraordinário todo aquele trabalho,
que era feito com muito amor e dedicação. A comida era feita em enormes panelas de cobre, material muito utilizado naquela época. O movimento era intenso e, muitas vezes, havia mais de 400 pessoas espalhadas pelo grande quintal. Todos os que iam em busca da cura saíam curados. Alberto era uma pessoa abençoada. Salvou a vida de muitos irmãos que estavam perdidos, em busca da cura espiritual. Irmão Alberto nunca cobrou nada de ninguém, as pessoas o ajudavam porque queriam. Sozinho, ele não teria condições de atender todas as pessoas que o procuravam todos os dias. Para encerrar esses comentários, vamos pedir aos amigos espirituais, principalmente aos que trouxeram para nós esta obra, que resgata as memórias desse grande homem, irmão Alberto, ao nosso irmão Ernesto, para que falem um pouco sobre a questão da obsessão, pois muitas pessoas passam por processos obsessivos. Há casos de pessoas encarnadas que possuem ligação com espíritos inferiores e pedem a eles para prejudicar alguém. Como muitas vezes as pessoas não estão preparadas espiritualmente, não têm fé em Deus, não cultivam o hábito da oração e têm a sensibilidade aflorada, tornam-se presas fáceis dos espíritos sofredores. Foi isso que aconteceu com José dos Reis, o Deca. Deca estava na lavoura de café trabalhando na colheita, e alguém furou o saco de café e o culpou por isso. Sebastião acusou Deca, e assim começou uma intriga. Só que Sebastião era um homem envolvido com espíritos das trevas, e sempre procurava prejudicar os outros. Ele conseguia conversar com esses espíritos inferiores por meio da sua vidência, e pedia a eles que perturbassem as pessoas. Em troca, ele lhes oferecia bebidas e outras coisas de que esses espíritos inferiores gostavam. Foi isso que aconteceu com Deca, que estava sofrendo uma grande obsessão, possuído por um espírito inferior que se apresentava como um animal. É interessante observar que muitos espíritos que passaram pela escravidão chegam ao mundo espiritual e não conseguem se libertar dessa condição, pois, muitas vezes, os próprios encarnados não deixam. Continuam escravizando-os, colocando-os para trabalhar em seu favor, fazendo mal ao semelhante e a si mesmos. Foram escravos a vida toda e, por obediência, executam esses trabalhos. Não podemos escravizar esses espíritos porque, ao despertarmos no mundo espiritual, seremos cobrados por eles e passaremos a ser seus escravos também. E a lei de causa e efeito. Para sermos felizes e termos uma consciência tranquila, não temos outro caminho a seguir a não ser os ensinamentos de Jesus. Fazer o bem a qualquer pessoa, auxiliando e amparando todos os que nos procuram e jamais perder uma oportunidade de ser caridosos. Alberto estava para viver um grande momento de provação. Ele foi preso. Aquela multidão era traída em busca de cura, e vinham pessoas de várias cidades da região, que chegavam nos trens. Essas pessoas começaram a incomodar um vizinho, pois, para chegarem à casa de Alberto, tinham de passar na porta de um fazendeiro que ficava muito incomodado com aquela multidão. E assim denunciou à polícia, que veio prendê-lo. Quando os policiais chegaram, dando-lhe voz de prisão, Alberto estava começando a fazer uma prece, e disse: "Vou somente terminar a prece e me entrego a vocês." A casa estava bastante cheia, e todos ali presentes disseram: "Nós iremos para a prisão com o senhor Alberto." Assim, encheram 2 vagões do trem e seguiram para Bambuí. O delegado que tomou o depoimento de Alberto ficou muito emocionado com o que ouviu. Assim Alberto disse: "Fui preso e perseguido por essa doutrina. Falo com o senhor, de coração para coração, que minha função é curar os doentes, consolar os desesperados, dar pão a quem tem fome, dar uma roupa a quem está nu, curar as feridas daqueles que têm os pés em chagas e aliviar as dores dos sofredores. Se o que faço for pecado, se é contra a lei dos homens, o Senhor me desculpe, mas vou continuar fazendo, pois foi o que o Mestre Jesus fez um dia, e procuro seguir seus passos e seus caminhos. Reconheço que ele acabou sendo crucificado. Se fazer o bem for crime perante os homens, sou prisioneiro, estou muito longe do meu Mestre, que um dia deu a vida em favor da humanidade, com os braços abertos pregados na cruz. Aqui estou à disposição do Senhor, faça da minha vida o que quiser, já que estou diante da lei, pois aqui o Senhor é a autoridade máxima,
E estou aqui para respeitá-lo. Eu continuarei trabalhando até o último dia de minha vida física na Terra. O delegado ficou surpreso ao ver tantas pessoas em volta da delegacia e, para resolver o problema, mandou chamar um deputado que morava na cidade. Era para Alberto ficar preso por 30 dias, mas, diante da pressão da população, o deputado mandou soltá-lo e legalizou a documentação da casa espírita, e assim a casa foi registrada. Senhor Alberto continuou seu trabalho até o último dia de sua vida. Hoje, Pratinha, uma das cidades em que Alberto implantou o espiritismo, de acordo com o levantamento do IBGE de 2012, e a cidade que tem mais espíritas no estado de Minas Gerais. Assim, ele terminou sua vida física na Terra, uma vida inteira dedicada aos semelhantes e necessitados de consolo espiritual. Foi enterrado como indigente e recebido no plano maior, por seus amigos, com uma grande festa em homenagem ao trabalho realizado na Terra. Sabemos que Alberto incentivou a fundação de centros espíritas nas cidades de Bambuê, Medeiros, Tapiraí, Campos Altos, Pratinha, São Roque de Minas, Serra da Canastra e em muitas outras. Foi o grande responsável pela divulgação do espiritismo nessas localidades. Capítulo 13. A oportunidade da colheita. André e Esther agradeceram, do fundo do coração, a ajuda que aquele espírito iluminado lhes dera para que pudessem cumprir sua missão na Terra. Sentiam que entre todos ali presentes existia uma grande afinidade. Alberto, então, começou a falar. Meus filhos, nossa afinidade não começou aqui, mas em terras distantes, no velho mundo, onde deveríamos trabalhar em prol do crescimento do cristianismo, vivenciando e divulgando os ensinamentos de Jesus. Mas na bela França não fomos felizes. Ao invés de ajudar, atrapalhamos muito, porque levamos a discórdia e a desunião os cristãos que ali se encontravam com o grande objetivo da mudança. Causamos infelicidade a muitos. Utilizamos a religião para enriquecer, aproveitamos da fraqueza daqueles pobres coitados, que não conheciam a palavra de Deus. Ao invés de utilizar a religião para esclarecer, a usamos para confundir a mente das pessoas. Implantamos dogmas que levam o homem às visões materiais, que não libertam o espírito para as questões espirituais. Causamos infelicidade a muitas famílias. Em nome do cristianismo, martirizamos muitos. Com as cruzadas e as guerras santas, fizemos muitos prisioneiros, que tiveram a vida ceifada pela espada, sem piedade. E agora, nas terras brasileiras, com a chegada do Consolador, tivemos a oportunidade de viver nas bênçãos de Jesus e refazer tudo aquilo que um dia destruímos. Todos os que, um dia, bateram à nossa porta pedindo ajuda foram aqueles que um dia fizemos sofrer com enorme crueldade. Agora devolvemos a eles pequenas migalhas de afeto e amor. Por isso, meus queridos filhos, não pensem que a vida de ambos na terra foi um gesto de caridade. Podemos dizer que foi um resgate para com aqueles que um dia prejudicamos tanto. Agora vocês tiveram a oportunidade de se redimir com eles. Querido benfeitor, que tanto nos ajudou na caminhada evolutiva, eu amava profundamente e considerava como filhas do coração todas aquelas crianças que criei. Sentia que tinha um compromisso muito grande com elas, de conduzi-las na vida. Graças a Deus, consegui encaminhar todas. Sim, Esther, minha filha, reconheço seu valor. A sua dedicação foi muito importante para a felicidade delas, mas agradeça a Deus a bênção da reencarnação e o esquecimento do passado, pois, se não fosse assim, não teria condições de se redimir com todos. Às vezes, prejudicamos não somente os nossos inimigos, mas também os nossos amigos, quando os levamos para o caminho do erro. Muitas de suas filhas, que hoje ama profundamente, foram suas amigas do passado, com quem teve grande afinidade. Mas, um dia, levou-as ao erro e à exploração por meio da prostituição. Com o seu incentivo, viraram grandes professoras na arte de enganar as pessoas com falsas promessas, oferecendo àqueles que as procuravam amor e dedicação. Por trás de todas essas promessas, existia somente uma grande fachada, uma grande crueldade. Muitas famílias foram destruídas com essas falsas promessas. Enquanto os homens gastavam com elas grandes quantidades em dinheiro,
As famílias deles eram prejudicadas. Isso os levou à total miséria e à destruição de um lar que vivia equilibradamente. Tudo isso por causa da sedução dessas mulheres, que foram incentivadas por você, com o objetivo de enriquecer cada vez mais, sem piedade de ninguém. O importante era conquistar e ter mais poder do que os bens materiais podem nos dar e que, muitas vezes, se transformam na nossa maior prisão na terra. Por isso podemos dizer que tudo que na terra plantarmos, na terra colheremos. André, meu filho, você também cometeu vários erros. Todos esses irmãos que procuraram precisando de abrigos são do tempo das cruzadas. Você, com sua espada, não teve dó nem piedade, ceifando a vida deles. Agora veio com o papel de redimir-se, convivendo com eles e os auxiliando, ajudando-os a quitar consigo mesmo os débitos que traziam de vidas distantes, causados pela falta de amor e por imperfeições morais. Quando foi rompido seu vínculo com esses irmãos, eles foram convidados a retornar à pátria espiritual, após seu resgate na terra. No tempo certo, foram conduzidos à sua vida de origem. Terminado esse tempo de compromissos, foram vencidos pelo amor, começando ali uma grande afinidade entre vocês, com o objetivo de, a partir de agora, reinar o amor universal, que faz parte da grande família que nunca perece, mas que cresce cada vez mais. Esse crescimento é o grande objetivo da humanidade. Quando o mundo estiver regenerado, somente a família universal vai permanecer na Terra. Esses compromissos serão quebrados por meio da convivência e dos resgates, causados pelas sombras que ainda existem dentro de nós. Mas quando a nossa luz se acender, vamos nos iluminando, e com ela iluminaremos os caminhos da evolução para o crescimento de um mundo melhor, onde todas as almas possam viver em plenitude. E todos seguirão aquele grande ensinamento do nosso Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um dia, esse amor estará dentro de todos nós e não viveremos mais com aparências falsas, mas sim com vivências espirituais. Esther perguntou. Irmão Alberto, há uma coisa que ainda não consegui entender. Foi muito difícil viver longe de André. Muitas vezes, fui consolada por aquelas meninas e, nos momentos de profunda tristeza e saudade, elas me davam forças. Por que não pude realizar minha missão na terra ao lado de André? Irmão Alberto se aquietou e olhou para os dois. Ele fez com que eles tivessem lembranças dos anos em que viveram juntos e da forma egoísta como viveram, esquecendo-se do próximo. Agora conseguiram perceber que o reencontro de vocês causou mais alegria para vocês do que o bem-estar daqueles que ainda continuavam na caminhada evolutiva com vocês na Terra. Lembram que, aos poucos, vocês foram se esquecendo dos compromissos espirituais e passando a aproveitar a vida viajando. Não é que as viagens não pudessem ser realizadas, pois os momentos de lazer são importantes na vida de todos nós, mas devem vir depois que cumprimos nossos deveres espirituais. Não podemos colocar o lazer à frente dos nossos compromissos. Não vamos questionar, mas somente observar o que aconteceu com ambos em vidas passadas. Vamos fazer uma viagem no tempo através das suas lembranças, que estão gravadas em seu perispírito. Mostrarei a vocês o que deveria ser feito e não foi, o tempo perdido de 60 anos vivendo na Terra juntos com o objetivo de realizar o trabalho de auxílio ao próximo. Meus queridos filhos do coração, quero dizer-lhes que o sofrimento causado pelo afastamento de ambos, provocado pela avó de Esther, Dona Arcilei, foi em razão do cumprimento da lei de causa e efeito. A espiritualidade esperou o tempo certo para que ela pudesse ser usada como instrumento. Na última encarnação, ela agiu com o objetivo de proteger a neta, e não por perseguição. Ela estava influenciada por seu subconsciente, que trazia, do ano 1700, época das cruzadas, uma grande decepção, um processo que violentou o seu livre-arbítrio. Depois de subir e descer as grandes ladeiras, estreitas vielas e becos, passando por pequenas plantações, pastos e chiqueiros, na grande favela da Rocinha, nome este dado justamente por seu caráter rural, chegaram, finalmente, à casa do falsificador. Bateram a porta e Baiano logo atendeu com um ar de entusiasmo. Entrem, fiquem à vontade. Baianinha, esta é a Dona Shirley. Ela está precisando de um serviço seu. Em que posso ajudá-la?
Madame. Gostaria que escrevesse uma carta para mim. Na verdade, a madame está querendo que eu falsifique uma carta, correto? E isso mesmo, baianinha. Olha, senhora, eu cobro por páginas. Dinheiro não é o problema. O que importa é que quero perfeição no trabalho e, principalmente, o sigilo absoluto dos envolvidos. Dona Arcilei, sou especialista no assunto, já executei vários trabalhos como este, e ninguém nunca reclamou. O silêncio é a chave mestra dos negócios. Em seguida, Arcilei enfiou a mão na bolsa, tirou a carta e mostrou para ele, que a olhou prestando bastante atenção nos mínimos detalhes, e disse: Esta é uma das letras mais difíceis que já peguei até hoje. Precisarei de, no mínimo, 15 dias para treinar esse tipo de letra. Parece até letra de doutor. Realmente, a letra de minha neta é difícil de falsificar. Mas acho o tempo para começar a realizar o meu plano muito longo. Não pode ser antes desse prazo. Dona Arcilei, o grau de dificuldade do trabalho é grande, portanto, o valor a ser cobrado será bem expressivo. Tentarei fazer tudo no menor tempo possível. Quanto custará seu trabalho? Cobrarei da senhora 10.000 cruzeiros por uma página desta carta. Se a senhora quiser 2 páginas, eu faço por 15.000 cruzeiros. Se forem 4 páginas, posso cobrar 20.000 cruzeiros. Dona Arcilei foi bem direta com Baianinha. Não se preocupe com a quantidade de páginas, nem com o que você vai cobrar de mim. Pagarei o que for, mas quero sigilo absoluto e perfeição no serviço. Vou escrever tudo o que é para você colocar na carta. Você vai somente imitar a letra e transcrever. Baianinho entendeu o que ela queria especificamente. Modificar o conteúdo das cartas com a mesma letra da carta original. Está combinado, Dona Arcilei. Só preciso de um sinal como parte do pagamento, pelo menos 1.000 cruzeiros. Ela abriu a bolsa, pegou 2.000 cruzeiros e deixou-os em cima da mesinha destruída pela ação do tempo.